A gente aqui está com a Gilca Palma, que é diretora de produtos da Climatempo, que é uma empresa especializada em meteorologia. Gilca, explica para a gente por que a meteorologia está ganhando tanta importância no setor de energia. Os projetos já começam a nascer com as mudanças climáticas já vislumbradas neles? Olha, Roberto, a gente sabe que a meteorologia é extremamente importante porque ela impacta diretamente o setor de energia, seja na parte de geração ou na parte da entrega da energia. As linhas de distribuição e transmissão são impactadas pelas condições climáticas. O que a gente tem visto nas empresas é que existe uma preocupação crescente, cada vez maior, de entender essa variabilidade climática, os novos impactos e como vai ser o comportamento do clima nos próximos 30 anos. Com isso, as empresas sim estão procurando uma maior resiliência climática, ou seja, uma adaptação para os eventos que são inevitáveis e que a gente já está presenciando hoje em dia. A palavra é adaptação? A palavra é adaptação. Então, é uma realidade, está aqui, está acontecendo, e agora o nosso desafio é ser rápido para promover essa adaptação e ser mais resiliente às mudanças climáticas que estão acontecendo. Já é possível dizer que o aquecimento global tem tornado ventos mais fortes, as enchentes mais fortes, ou ainda não é possível dizer isso? Olha, o que a gente vê é o que estava previsto pelos modelos de mudanças climáticas já nos últimos 15 e 20 anos. Então, a gente está vendo uma intensificação dos eventos de tempo severo. Então, sim, essas mudanças ou esse aumento da frequência de eventos mais intensos, a gente já pode associar eles às condições das mudanças climáticas. É importante entender que a mudança climática é um processo e para um novo clima se estabelecer, a gente passa por um período de variabilidade, que é o que a gente está enfrentando agora. Ou seja, a gente está no início de um novo normal, é isso? De um novo momento, de um novo paradigma climático? É como se a gente estivesse passando por esse período de transição, sim. Então, a gente tem visto, né, mundo afora, situações que não são tão comuns. Então, esses novos eventos que não aconteciam antes já são considerados sinais da mudança climática e a gente está entrando nessa nova variabilidade, como se a gente estivesse preparando para um novo clima para os próximos anos. Quanto tempo pode demorar essa fase de transição em que a gente está agora? Olha, isso é uma pergunta muito complexa e a gente não consegue responder ela de forma direta. Os estudos mostram o que está previsto ou as mudanças que devem acontecer ao longo dos 30 anos. Então, por exemplo, falando do Brasil, para diferentes áreas do Brasil, a gente tem sinais da intensificação de temporais em algumas partes, secas mais extensas, mais intensas, períodos chuvosos mais intensos, mas a gente não consegue falar que em tal ano começa um novo clima, a gente vai ter um novo padrão e daqui para frente vai ser assim. Isso não é possível definir. A gente vai ter no próximo mês, em novembro, Azerbaijão, a COP29. E no próximo ano, pela primeira vez no Brasil, a COP30. O que você acredita? A COP29 vai servir de base? O que ela vai trazer de importante para a gente refletir sobre a COP30? Olha, a gente está chegando, né, a gente tem a Agenda 30, né, 2030, e o tempo ele está diminuindo. A gente tem visto muitas ações de muitas empresas, a gente tem visto novos aspectos regulatórios que forçam com que as empresas e a sociedade, de uma forma geral, busquem atingir os objetivos propostos nessa Agenda 2030. Eu acho que essa nova COP, né, desse ano, ela vai trazer uma reflexão. Será que a gente está indo no caminho certo? Será que o esforço que a gente está fazendo é suficiente? E essa discussão vai ser intensificada. O grande objetivo era manter o aquecimento, né, abaixo de 2,5, isso talvez já não aconteça mais. A gente deve estar numa situação mais crítica. Com isso, os cenários de mudanças climáticas, eles vão para os eventos mais extremos. Então, acho que essas reuniões globais, elas têm a obrigação de endereçar, né, com mais intensidade as mudanças que a sociedade precisa fazer para evitar que a gente sofra mais problemas ao longo das próximas décadas. A gente tem batido recordes mensais de temperatura, né? Se a gente vê aqueles dados da Copérnicos que faz esse levantamento, a gente tem visto que o ano passado foi o mais quente da história, o início desse ano também foi o mais quente, acima de 1,5 grau, sobre a temperatura da Revolução Industrial. A tendência é essa? Você vê que 2025 também será o ano mais quente da história? Olha, a gente tem visto esses recordes serem batidos, né? É interessante observar que tem alguns estudos que mostram que esse 1,5 ele já foi superado em algumas áreas do planeta. Então, a gente
precisa olhar isso com mais atenção. Então a gente vê, né, nos polos, a gente vê cada vez mais verde na Antártida. Então são sinais muito fortes que dificilmente a gente consegue manter essa meta, né? Essa meta, ela praticamente ela já está perdida e a gente tem que entender o que a gente pode fazer para não ir muito além dela. Por isso que você falou que a palavra é adaptação. Isso, a palavra é adaptação. Pensando na questão de energia, ou a gente se torna mais resiliente para que a gente possa sofrer menos interrupções de energia e ser menos impactado por esses eventos, ou dificilmente a gente vai conseguir manter uma estabilidade ao longo dos próximos anos.